Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã de segunda-feira quaresmal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia recorda festivamente a dedicação da Cátedra de São Pedro, uma piedosa devoção que começou no século IV, de reverência à Cátedra de Pedro e ao sucessor de Pedro, o Santo Padre, o Papa, hoje Papa Francisco, a quem nós erguemos nossas preces pela sua saúde, pela sua proteção e pelo seu magistério petrino. Dando sequência à nossa meditação com Santo Afonso, a meditação desta segunda-feira quaresmal, ele a faz motivada por Mateus 5,3. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Persuadamo-nos, disse ele, bem de que só Deus pode contentar-nos, mas não contenta senão aqueles que são pobres de espírito, isso é, de desejos terrestres, e nada querem fora dele. Se, portanto, nós também queremos achar a verdadeira felicidade, desfaçamo-nos de todo o afeto à terra, entreguemo-nos a Deus sem reserva e digamos com frequentes vezes: Senhor, disponde de mim e de tudo que é meu, segundo o vosso agrado. Eu não quero senão o que vós quereis. Pelos pobres de espírito, entende-se aqueles que são pobres de desejos terrestres e nada querem fora de Deus. Estes são pobres nos desejos, mas não na realidade, porque desde a presente vida vivem contentes. Por isso o Senhor não diz, deles será, mas deles é o reino dos céus. Porquanto já nesta terra são ricos em bens espirituais que de Deus recebem. Apesar de pobres em bens temporais, vivem contentes em seu estado, em contraste com os ricos em desejos terrestres, que na vida presente sempre são pobres e vivem descontentes, por grandes que sejam as suas riquezas. Jesus Cristo, como diz o apóstolo, quis ser pobre para com seu exemplo nos ensinar o desprezo dos bens terrestres e desta forma nos tornar ricos em bens celestes, que são imensamente mais preciosos e de duração eterna. Eis porque declara que quem não renuncia a tudo quanto possui na terra, com certo apego, não pode ser seu verdadeiro discípulo. Persuadamo-nos de que só Deus faz contentes, mas não faz plenamente contentes, senão aquelas almas que o amam de todo o coração. Que lugar pode o amor de Deus achar num coração cheio de coisas terrestres? Muitas almas se queixam de que, na meditação, na comunhão, nos outros exercícios de devoção, não acham a Deus. Santa Teresa lhes diz: desprende o teu coração das criaturas e acharás Deus. Desfaçamo-nos, portanto, de todo o afeto terrestre e especialmente da vontade própria. Demos a Deus toda a nossa vontade sem reserva e digamos-lhe: Senhor, disponde de mim e de tudo que é meu, segundo o vosso agrado. Não quero senão o que vós quereis, e sei que não quereis senão o que é melhor para mim. Fazei que eu vos ame sempre e nada mais desejo.
O único meio para nos desprendermos das criaturas é a aquisição de um grande amor a Deus. Enquanto o amor divino não ficar sendo senhor de toda a nossa vontade, nunca chegaremos a ser santos. O meio, pois, para adquirirmos este amor divino predominantemente é a santa oração. Roguemos, portanto, sempre a Deus que nos dê o seu amor e assim nos veremos desprendidos de todas as coisas criadas. O amor divino é um roubador que santamente nos tira todos os afetos terrestres. Como não há força capaz de resistir à morte, assim tampouco não há impedimento, por insuportável que nos aflige, que possa resistir ao amor divino. O amor vence tudo. Pelo seu amor a Deus, os santos mártires venceram os tormentos mais atrozes e a morte mais dolorosa. Por outro lado, se uma alma não chega a dar-se toda a Deus, acha-se sempre em perigo de abandoná-lo e perder-se. Como ao contrário, quem deveras se deu todo a Deus, pode estar certo de que não mais o abandonará, porque o Senhor é liberal e fiel para com o que se lhe dá sem reserva. De onde vem que algumas pessoas que de primeiro levavam vida santa vieram depois a cair tão profundamente que deixaram bem pouca esperança acerca de sua salvação? De onde vem isso? Vem, respondo, de que não se tinha dado inteiramente a Deus, a sua própria queda é o sinal certo disso. Portanto, essa meditação de Santo Afonso, ela nos remete também àquela palavra do Santo Padre, o Papa Francisco. Ninguém nunca viu um morto indo para o cemitério com a sua mudança atrás, com seus bens. Precisamos ter essa consciência. Mesmo que tenhamos os bens, não prendamos neles o coração. O cristão precisa ser livre, mesmo que você seja um milionário, mas que toda a sua fortuna, toda a sua riqueza seja para o bem, para ajudar a igreja, para ajudar os pobres, mas nunca prenda nelas o seu coração, porque omnia transeunte, tudo passa, e daqui só levaremos a prática do amor. Que esta quaresma nos ajude a viver este ensinamento de Santo Afonso, o despojamento das nossas vaidades, apegos e afetos desnecessários. Vamos à palavra de Deus. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje traz para nós a citação de Lucas 22:32. O Senhor disse a Simão Pedro: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Essa palavra que Jesus disse a Pedro, o nosso primeiro Papa, é uma palavra que perpassa os séculos alcançando o coração dos papas. Hoje nós temos o Santo Padre, o Papa Francisco, como o timoneiro da nau de Pedro. E, portanto, precisamos também rezar pelo Papa, para que a sua fé seja realmente uma fé que anima a missão da Igreja, que os seus gestos, suas palavras, seus pensamentos, sua oração possam realmente colaborar com a santidade da Igreja. A nossa Igreja é a nova arca da aliança. Ela traz em si as riquezas que nos ajudam a viver a pobreza, a santidade, a sermos pobres de espírito. A Igreja nunca ensina para nós, na sua doutrina, na sua tradição, que está ligada profundamente à santa palavra das Escrituras, nunca a Igreja nos coloca no mau caminho. A Igreja é santa, ela é a túnica inconsulte de Cristo, que não foi rasgada, que não pôde ser sorteada. Assim, nós queremos colaborar com o nosso testemunho de fé, de esperança e de amor, com a nossa participação na comunidade, na paróquia, ajudando a diocese,
ajudando a nossa comunidade, servindo aos pobres, colaborando com a amenização da dor de tantos que sofrem, nós queremos com isso viver esse despojamento, essa entrega total ao Senhor, que é fundamental que nós a vivamos como caminho neste tempo quaresmal, pois a quaresma trazendo para dentro de nós toda a realidade do ensinamento da igreja, nos torna pessoas humildes, pessoas crentes, pessoas que querem realmente testemunhar a fé viva e verdadeira. Que o Senhor nos ajude a sermos pobres de espírito, desapegados, que nós tenhamos somente um sonho e somente um apego, o reino dos céus. O mais é praticar o bem sem olhar a quem e fazer com que todas as nossas ações das nossas famílias colaborem para o bem daqueles que querem amar e buscar a Deus para sempre. Assim seja. Pai de bondade, toca nossos corações nesta manhã de segunda-feira, quando recordamos também nossos mortos, quando podemos visitar os cemitérios e rezar junto ao cruzeiro do cemitério pelo descanso eterno dos nossos falecidos. Senhor, que este olhar para a caducidade da vida nos ajude a ser pessoas fortes interiormente, para renunciar àquilo que é frívolo, aquilo que não nos ajuda no caminho para Ti. Dai-nos, Senhor, liberdade diante das pessoas, das coisas e de tudo neste mundo. Que nós possamos Te amar, Senhor. Eu Te peço essa graça para o ouvinte do nosso programa nesse dia de hoje. Que nós possamos Te amar com amor eterno. Dai-nos, Senhor, essa graça de somente a Ti buscar e termos dentro de nós uma grande força de renúncia às criaturas, às coisas passageiras, às ideologias, às mentalidades que não são conformes com a doutrina e os ensinamentos da Tua Santa Igreja. Cura, Senhor, a nós, enfermos pelo apego, e abençoa os aflitos, os doentes, os sofredores, que hoje pediram as nossas orações. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, de São Pedro, apóstolo, venha sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário.